Fala galera, tudo bem? Em primeiro lugar, espero que esteja tudo bem com todo mundo. E vamos falar um pouco sobre essa semana, né? Porque é uma semana importante, é claro que é o início de um período diferente, é um período novo, a gente não sabe muito bem até onde vai durar. Mas o fato é que o futebol está parado pelo mundo, não em todos os lugares, mas em grande parte, né? Se a gente pegar a lista dos países de maior apelo no futebol mundial, a gente vai ver que quase todos eles estão com o futebol parado. A gente já teve nesse fim de semana algumas ligas importantes acontecendo, na Rússia, na Turquia, na Ucrânia, né? Países que continuaram aí com a bola rolando. Mas vamos falar um pouco sobre o que deve ser essa semana e até uma espécie de um cronograma aí para ficar de olho nesses próximos dias também. Convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o comentário. Por quê? Porque essa vai ser uma semana de muita discussão, né? É claro que ninguém sabe ainda por quanto tempo o futebol vai ficar parado. Porque ninguém sabe ainda por quanto tempo o mundo será impactado e em que escala, de que forma. A gente vê uma situação muito grave na Itália, uma situação muito grave na Espanha, outros países na Europa entrando numa situação cada vez mais alarmante também. Então é muito óbvio que isso ainda vai levar um tempo. E a gente já vê alguns discursos diferentes, né? Então já tem discurso, por exemplo, vou parar para o barulho passar, mas a gente já vê discursos, por exemplo, passando pela possibilidade dos campeonatos voltarem só lá para setembro ou antes. Por enquanto é tudo muita previsão, não dá muito para criar uma estimativa, nada do tipo, né? Acho que faz parte avaliar todos os cenários, pensar em cenários mais radicais, cenários mais tranquilos, e isso tudo é claro que a gente vai acompanhar à medida que o tempo for passando. Mas nessa semana, hoje segunda-feira no caso, né? A Itália teve uma reunião entre os clubes. Amanhã, terça-feira, é dia de reunião da UEFA. Quinta-feira é dia de reunião da Premier League. Então são pelo menos aí 3 reuniões muito importantes relativas ao futuro do futebol europeu na atual temporada. E é claro que a reunião da UEFA é fundamental nessa terça-feira, porque ela vai debater diferentes assuntos, e esses assuntos passam por futuro da Champions, futuro da Europa League, algumas possibilidades já têm sido debatidas, pelo menos especuladas, né? Se quando voltar, de repente a Champions pode ter confrontos em jogo único para tentar adiantar o processo de finalizar a temporada, já partindo do princípio de que vai atrasar muito, vai ficar muito tempo parado também. Antes foi moto, agora tem trovão. Hoje o barulho é dos mais variados por aqui. Outra possibilidade falada e que vai ser pauta, né? Outro assunto que vai ser tema da reunião na UEFA, que impacta em tudo, é a Euro. Então a Euro 2020, que já está quase todo mundo dando como certo que será adiada, né? Talvez para 2021, provavelmente, mas aí a gente vai ver de que forma vai ser batido ou não esse martelo. O fato é que a UEFA vai realizar essa reunião, e não é uma reunião presencial, né? Até por motivos óbvios, então vai ser uma videoconferência, na verdade, vai ser uma reunião ali que o pessoal vai participar pela internet, os representantes dos diferentes países da Confederação Europeia. Mas é muito provável que a Euro seja adiada, e aí a gente já começa a entrar em outros cenários. A Itália, por exemplo, na reunião de hoje, pré-estabeleceu o dia 9 de maio como limite para que o campeonato comece ou recomece, ou seja, retomado, dentro da ideia de realizar todas as rodadas até o fim. Então, para o campeonato italiano ser jogado até o fim, ter as 38 rodadas, hoje os clubes italianos pensam que ele vai precisar recomeçar até o dia 9 de maio. Se passar dessa data, vai ser mais difícil realizar tudo. E isso já tem relação com a possibilidade da Euro ser adiada, né? Porque nesse caso o debate já de repente volta em maio para conseguir empurrar o campeonato até o meio de julho, que seria, no caso, quando acabaria a Euro. E aí, provavelmente, pensando em ter o período de férias, pré-temporada e começar a temporada seguinte. Essa seria uma forma de substituir a Euro pela conclusão das temporadas nacionais. No caso da Premier League, a reunião na quinta-feira deve debater cenários, deve levantar algumas das possibilidades do tipo, o que acontece se o campeonato não recomeçar? Vai parar dessa forma? O Liverpool vai ser declarado campeão? Quanto a isso, eu não tenho muita dúvida. Na verdade, não vejo muita lógica de questionar o título do Liverpool, que matematicamente estava quase confirmado, né? Então é muito difícil contestar o título do Liverpool. Mas outros temas são até mais importantes, porque são mais discutíveis. Por exemplo, vagas para as competições europeias, rebaixamento. Então vamos esperar a reunião da quinta-feira. Não me surpreenderia, por exemplo, uma decisão da Inglaterra de dar o título ao Liverpool e de repente estabelecer que a temporada atual, se não tiver
a realização dos jogos até o fim, não vai ter rebaixamento e de repente a temporada que vem da Premier League tem 22 clubes, alguma coisa do tipo. Palpite, chute, estou especulando aqui, mas a gente vai ter que esperar ver essas reuniões, porque serão debates importantes, serão assuntos muito relevantes e que vão impactar na sequência dos campeonatos. Agora, quando a gente vai ter esses campeonatos de volta, aí já é uma outra história, né? Porque a gente vai ter que esperar para saber mesmo. Aliás, isso até deve permitir, nesse período de pausa, deve permitir que eu coloque em prática o projeto que eu tinha anunciado, que vocês pediram, na verdade, lá em dezembro, quando o canal chegou a 80 mil inscritos, eu abri aqui na comunidade, aqui dentro do canal, a pergunta do que vocês gostariam de ver. Muita gente pediu para ver análises de jogos importantes antigos, Copa do Mundo, de Champions, Libertadores, do que seja. Eu achei a ideia muito legal também, mas vinha faltando tempo para conseguir fazer isso, conciliando com viagens a trabalho, com a quantidade de jogos para assistir no dia a dia, campeonatos para acompanhar. Se o futebol realmente ficar parado por esse tempo, que é o que provavelmente vai acontecer, aí eu acho que eu consigo dar um gás nessa ideia, consigo começar a postar vídeos fazendo algumas análises sobre jogos antigos. Então deixem aí nos comentários. Primeiro, o que vocês acham que vai acontecer? Se a Euro realmente vai ser adiada, qual seria o desfecho para a Premier League, como vai ficar a situação na Itália e também aí falando sobre essa possibilidade de alguns jogos antigos aqui no canal. Um abraço a todos e até outras sugestões se vocês quiserem, né? Porque agora a gente deve entrar num período de poucos assuntos quentes que sejam relacionados ao futebol, né? Porque a prioridade nesse momento está muito distante de ser o esporte, de ser o futebol. Aliás, a Inglaterra nessa segunda-feira acabou de determinar a suspensão de todas as atividades relacionadas ao futebol, porque até então não era o caso, né? Até então a Inglaterra tinha passado essa definição para que as ligas definissem. A Football Association, né, que é a federação, tinha só falado que sugeria que se recomendassem as decisões do governo e tudo. Aí a Premier League parou, a Football League parou, a Football League aí engloba a segunda, terceira e quarta divisões, mas a National League, por exemplo, que é a quinta divisão da Inglaterra, teve rodada normal no fim de semana e teve públicos até maiores do que em rodadas anteriores, só que também teve vários casos de técnicos reclamando da realização dos jogos. 6 jogos foram adiados de última hora por causa do surto mesmo, da pandemia, de tudo mais, então de assuntos relacionados a tudo isso, mas enfim, vamos esperar para ver aí quais serão os próximos capítulos dessa nova novela do futebol europeu, do futebol internacional, né, porque vai muito além da Europa também, o mundo inteiro está impactado por isso. Um abraço a todos, até a próxima.